Olá, meu povo, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula nós vamos conversar sobre diluição e mistura de soluções sem reação. Na aula passada, nós conversamos sobre os diversos tipos de concentrações que nós podemos ter, podendo ser concentração comum, concentração em mol por litro, título em volume, título em massa, ppm e tudo mais. Agora, a gente vai aplicar essas concentrações. E o primeiro uso vem na diluição de soluções, onde nós temos o seguinte, que a diluição é um processo de acrescentar mais solvente a uma solução, mas nós também podemos precisar retirar solvente dessa solução, ok? Mas a questão é o seguinte, é que quando nós acrescentamos ou tiramos solvente de uma solução, nós não mexemos no soluto. Aí é como se a gente fosse fazer um café, ele tivesse ficado muito forte, lembra na aula de misturas que eu falei sobre esse exemplo? E aí a gente quisesse simplesmente deixá-lo mais fraco. Isso então é a diluição, aí a gente vai lá e acrescenta água. Não tem muita lógica, mas tudo bem. A gente vai lá e acrescenta água nesse café. Bom, nesse caso, a quantidade de café que tem ali dissolvido é a mesma. Então, matematicamente, a gente pode chegar nessas conclusões aqui, em que o número de soluto no início é igual ao número de soluto no final. Mas isso se a gente estiver falando em quantidade de matéria. Agora, a gente pode estar falando em massa, que é a mesma ideia. A massa, no caso ali de café dissolvido no meio, vai ser o mesmo. A gente não tirou café, a gente simplesmente acrescentou água. Então, a massa de soluto no início é igual à massa de soluto no final. Logo, as fórmulas vão ser as seguintes, e ela é muito simples. Vai ser CV igual a CV. Concentração no início vezes o volume no início é igual a concentração no final vezes o volume no final. Aí vai depender do que você tem. Se você tem concentração em mol por litro, você vai usar concentração em mol por litro. Se você tem concentração comum, você vai usar concentração comum, que é aquela em grama por litro. E se você tem título, você usa o título. Outro detalhe é que esse volume ele precisa estar em acordo com a unidade de volume que a concentração está usando. Então, se for litro, sempre transforme o volume para litro para poder fazer essa conta, ok? Para você não esquecer e não confundir numa próxima. Então, vamos ver um exemplo. Em um frasco, há uma solução aquosa de H2SO4 com concentração inicial CI igual a 196 gramas por litro. Então, aqui a gente tem concentração comum. O volume de 0,5 litros dessa solução foi transferido para um becker. E essa solução foi diluída, acrescentando-se 1,5 litros de água pura. Então, vamos coletar os dados. Primeiro, nós temos aqui a concentração inicial igual a 196 gramas por litro e um volume inicial de 0,5 litros. Ele acrescenta 1,5 litros de água, então a minha concentração final é o que eu quero saber. E o volume final, gente, muita atenção aqui, porque o volume final vai ser o inicial mais o tanto que eu acrescentei. Então, o volume final, nesse caso, é igual a 2 litros. Agora é só jogar na fórmula. CV igual a CV. Concentração inicial, 196 vezes 0,5 igual a concentração final vezes 2, que é o volume final. Fazendo essa conta, a gente chega em 49 gramas por litro. Nós teremos também casos em que nós teremos mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente. Então, é como se eu pegasse duas soluções de H2SO4, por exemplo, e juntasse. E elas tivessem concentrações diferentes. Nesse caso, a massa de soluto final vai ser igual à massa de soluto inicial na primeira solução que você tinha, mais a massa de soluto inicial da segunda solução que você tinha. Então, eu fico com CV igual a CV mais CV. Se eu tivesse 3 soluções sendo unidas, eu ficaria com CV mais CV mais CV, sendo que a concentração de A vezes o volume de A, mais a concentração de B vezes o volume de B. A mesma coisa vai servir para a quantidade de matéria. O número de mols do soluto final vai ser igual ao número de mols do soluto a soma do número de mols
do soluto de cada uma das soluções que eu acrescentei. Sendo assim, eu vou ter concentração em mol por litro vezes o volume final é igual a concentração em mol por litro de uma das soluções vezes o volume dessa solução, mais a concentração em mol por litro da segunda solução vezes o volume dessa segunda solução. Lembrando que o volume final vai ser o volume da primeira mais o volume da segunda. Vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem a concentração de H2SO4 do exemplo anterior, em que nós tínhamos uma concentração comum de 196 gramas por litro. Aqui ele deu também a concentração em mol por litro de 2 mol por litro e o volume de 1 litro. A segunda solução, ela é uma solução com concentração de 98 gramas por litro, no caso em mol por litros 1 e 2 litros de solução. Repara que essas duas soluções são soluções de H2SO4. Nós temos o mesmo solvente e o mesmo soluto. Então, na nossa conta a gente vai ter um volume final igual a 3, ó. Isso é muito importante. Vamos lá então. A conta vai ser, para a concentração comum, CV igual a CV mais CV. É só jogar os valores na fórmula. Concentração final vezes 3, que é o volume final, igual a 196, que é a concentração da solução A, vezes o volume da solução A. Repara, ó, litro e litro, ok? Não pode ser litro e ml. Depois, nós temos uma concentração de 98 gramas por litro em 2 litros. Então, fazendo essa conta, a gente chega na concentração de 130,67 gramas por mol. Para eu chegar na concentração em mol por litro, eu podia simplesmente fazer a conta onde eu transformo concentração comum para concentração em mol por litro usando a massa molar. Mas eu também podia usar a fórmula de mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, que é concentração em mol por litros final vezes o volume final, que é igual a concentração em mol por litros de uma das soluções vezes o volume dessa solução, mais a concentração em mol por litro da segunda solução vezes o volume dessa segunda solução. Jogando os valores que nós temos aqui, nós chegamos a uma concentração de 1,33 mol por litro. Tranquilaço. Agora, por último, nós temos mistura de soluções de mesmo solvente, mas com solutos diferentes que não reajam entre si. No caso, aqui a gente vai fazer como exemplo, que vai ficar bem mais simples de vocês entenderem. Nós temos aqui KCl, uma solução de KCl com concentração de 0,4 mol por litro, num volume de 150 ml. Nós temos aqui uma solução de K2SO4 com uma concentração de 0,8 mol por litro e volume de 50 ml. E nós vamos chegar numa solução final em que eu tenho esses dois solutos num volume de 200 ml total, ó, 150 mais 50. Vamos ver como que a gente vai resolver isso então. O primeiro passo vai ser considerar as duas substâncias como sofrendo diluição. Então, nós vamos considerar que nós vamos diluir o KCl e nós vamos considerar que nós vamos diluir esse K2SO4. Primeiro o KCl indo de 150 ml para 200 e o K2SO4 sendo diluído de 50 para 200 ml. Fórmula aqui vai ser MV igual a MV. Fazendo a conta, ó, transformei o volume para litro. E a gente chega aqui, a concentração final para o KCl vai ser 0,3 mol por litro. E para o K2SO4, a fórmula é a mesma, né? MV igual a MV. A gente chega numa concentração de 0,2 mol por litro. O próximo passo é calcular a concentração em quantidade de matéria, no caso mol por litro, da solução resultante em relação aos íons presentes. Porque o que vai acontecer? Quando o KCl estiver em contato com a água, no caso que é o solvente, geralmente a água ele não costuma trazer, mas é o solvente universal, a gente tem que o KCl vai dissociar em K+, e Cl-, e o K2SO4 vai dissociar em K+, e SO4 2-. Só que, repara, o potássio, ele repete para as duas soluções. Então, a gente vai ter que fazer uma continha aqui. Olha só, a gente já viu isso lá na aula das concentrações, onde a gente via a concentração de íons. É a mesma ideia aqui, tá?
Então, vamos fazer por partes, a gente vai fazer para cada uma das soluções. Primeiro, para o KCl. O KCl, a gente sabe que ele vai dissociar em K+, e Cl-. Como a concentração de KCl que a gente calculou anteriormente foi igual a 0,3 mol por litro, e é 1 para 1 aqui na estequiometria, a gente tem o seguinte: se é 1 para 1, é 0,3 para 0,3. Se é 1 para 1, é 0,3 para 0,3. Pronto! Descobrimos a concentração de K+ para o KCl e a concentração de Cl-. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o K2SO4. O K2SO4 vai dissociar em K+, só que como eu tenho 2 potássios aqui, eu tenho 2 aqui também, e SO4 2-, 1 e 1. Beleza. Agora, de acordo com o coeficiente estequiométrico, que é 1 para 2, a concentração de K2SO4 que nós encontramos foi de 0,2. Então, 1 para 2, 0,2 para 0,4. 1 para 1, 0,2 para 0,2. Agora, é só a gente juntar tudo, olha só. Quais íons a gente tem aqui? A gente tem o íon potássio, o íon K+, o íon Cl- e o íon SO4 2-. O íon K+, ó, ele tem 0,3 para o KCl mais 0,4 mols por litro para o K2SO4. Então, na verdade, nós temos 0,7 mol por litro do íon K+. O Cl só está aqui no cloreto de potássio, então é só 0,3 mol por litro. E o sulfato também só está aqui no sulfato de potássio, então 0,2 mol por litro. E acaba aqui essa parte. Bom, pessoal, por hoje é só isso. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, ok? Um beijo e até lá!